Coisa linda é quando nós sentimos a presença do Espírito Santo. Você está sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar? Amém? O que te trouxe aqui essa noite? O que é que nos motiva a estarmos juntos aqui nesse lugar? Porque eu tenho uma convicção comigo, uma convicção pessoal. Deus não faz nada sem propósito. Você crê nisso? Deus, Ele não faz nada sem propósito. Aleluia, Jesus. O tema dessa semana é Em Busca da Verdade. Está em Romanos capítulo 1, versículos de 16 a 25. E eu confesso aos irmãos que eu fui extremamente impactado com essa palavra, muito forte. Eu já li esse texto várias vezes, mas nunca consegui ler com tanta veemência como eu li essa semana, para conversar com vocês sobre um tema, em busca da verdade. Romanos 1, de 16 a 25, já começa dizendo o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Agora presta atenção ao versículo 18, porque nele se descobre a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis é, não tenha desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, para mudarem a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Primeiro, para você entender essa palavra, você passe a compreender por que Paulo escreveu essa carta. Há um detalhe curioso sobre a carta de Paulo aos Romanos, porque essa carta foi escrita para a igreja de Roma. E pelo texto aqui anterior, você percebe que Paulo nunca tinha ido visitar fisicamente aquela igreja ali em Roma. Paulo nunca tinha ido visitar. Várias vezes ele tentou estar presente com os irmãos de Roma, mas não conseguiu. No entanto, para aquela carta, para aquela igreja de Roma, Paulo escreve a carta mais teológica que você vai encontrar na Bíblia Sagrada. A carta aos Romanos é tida como o quinto evangelho, dado o impacto dessa carta na nossa fé, no conhecimento dos mistérios de Deus. Eu sei algumas histórias do poder dessa carta, por exemplo, que houve um rei na Inglaterra que ele exigia que todos os dias alguns capítulos dessa carta fosse lido para ele. Todos os dias da vida dele alguém lia alguns capítulos. Eu me lembro também de um pastor que servia na capela lá do palácio da Inglaterra, a capela de Westminster, e ele
pregou sobre a carta aos Romanos toda sexta-feira, numa sexta-feira como essa, durante 50 anos. E não esgotou o conteúdo dessa carta. 50 anos escrevendo e pregando somente sobre a carta aos Romanos. E sempre tinha um conteúdo inédito, para você entender a profundidade dessa carta. Mas o que é que me chama a atenção desse texto, para a gente tratar da verdade? Primeiro, a questão da verdade sempre preocupou o ser humano. O que é a verdade? Desde os primórdios da civilização, o ser humano procura explicar o que é a verdade. Filosofia grega, a cultura medieval, os pensadores modernos, os pós-modernos, a psicanálise, a psiquiatria, Freud, Kant, todos eles se debruçaram para tentar explicar a questão da verdade. Mas nenhum deles conseguiu encontrar a resposta para essa verdade, como você tem aqui nesse texto que Paulo escreveu aos Romanos, nesse primeiro capítulo. Primeiro você vai entender onde é que está a questão da verdade nessa carta aqui, nesse primeiro capítulo. Você vai compreender que Paulo começa explicando que a revelação de Deus é Cristo. Então, se eu quiser traduzir para você a palavra verdade, um sinônimo de verdade chama-se Cristo. Quando você ouve aquele texto diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, significa assim, e conhecereis a Cristo, e Cristo vos libertará. Ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a própria vida. Então não tem dúvidas de que a verdade está em Cristo Jesus. Durante muito tempo, as pessoas procuraram a verdade. E por incrível que pareça, no único momento em que a verdade se revelou, as pessoas rejeitaram a verdade. Mataram a verdade. Você sabe por quê? Porque muito embora todos queiram saber a verdade, eu vou usar um jargão popular, a verdade dói. A verdade dói. Parece que conhecer a verdade gera um constrangimento em nossa natureza tão profundo que a gente decide não conhecer a verdade, não saber a verdade. Prefere viver uma vida de ignorância. A natureza humana prefere rejeitar a verdade e viver uma vida de ignorância. Por quê? Qual será a razão? Quando você lê o versículo 18, você percebe que Paulo tem um começo de resposta para isso. Deus, ele se revolta sobre toda a injustiça dos homens e a impiedade que detém a verdade em mentira, em injustiça. Está no capítulo 18, no versículo 18. Os homens detêm a verdade. O que é que significa deter a verdade? Controlar a verdade, segurar a verdade. Não permitir que a verdade se alastre. Os homens detêm a verdade e espalham o quê? A mentira, a injustiça. A natureza humana prefere viver assim. Porque quando ele revela a verdade em Cristo Jesus, diz o versículo 19, Deus se pode conhecer neles através de Cristo Jesus. As pessoas rejeitaram essa verdade. Aí vem o versículo 20, meu amigo. Vem o versículo 20, que é um machado na cabeça de cada um de nós. Não tem como você esconder a verdade. A verdade de Deus, a verdade verdadeira, a verdade pura, não tem como ser escondida. Por mais que as pessoas digam que não querem, que rejeitam, que não têm preocupação, Deus fez de tal forma que ela está revelada. Olha o que diz o versículo 20. As coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, preste atenção, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, quem são eles?
os homens ímpios, os iníquos, que distorcem a verdade, fiquem inexcusáveis, não tenham desculpa. O que é que isso significa, pastor Kleber? Significa que Deus pegou a verdade e colocou em todos os lugares. Para onde você quiser olhar, na criação de Deus, você vai encontrar a verdade. De tal forma que você não tenha desculpa para dizer assim, eu não vi a verdade. Sabe, no mundo do direito, quem estuda aqui direito, aqui tem um pessoal que faz direito, tem muita gente. Você aprende que ninguém pode dizer que não conhece a lei. É um princípio do direito. Você não pode chegar ali e cometer um crime e dizer, eu cometi um crime que eu não sabia que era crime. Não é possível. Todos são obrigados a conhecer a lei. É um princípio do direito. Ninguém pode se desculpar dizendo que não sabia e por isso fez. O juiz vai aplicar a lei do mesmo jeito. É um princípio do direito. Você quer ver outro detalhe? Você está na escola, o professor passa uma atividade na escola e diz, essa atividade é para ser entregue sexta-feira. Todos ouvem, mas você não ouve. Você está na hora conversando, brincando, está usando o celular, alguma coisa aconteceu e você não ouviu, mas todos ouviram. No dia da entrega, você não pode dizer, professor, eu não sabia. Você vai tomar nota 0, porque todo mundo vai testemunhar que o professor falou que aquele trabalho deveria ser entregue naquela data. Você não pode usar essa desculpa. Com Deus é da mesma maneira. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Olhe para cá, me ouça. Não tem como você dizer que não conheceu a verdade, porque Deus está revelado em toda a sua criação. Como assim, pastor? Me explique isso. Deus está manifesto nas coisas grandiosas. Eu estava essa semana me aprofundando no estudo da cosmologia. O que é a cosmologia? É o estudo do universo. E estudando realmente os argumentos da cosmovisão cristã. Porque Deus criou o universo. É impossível, olhe para cá, se algum professor de vocês, aonde quer que esteja, questionar o entendimento de vocês acerca da criação do universo, na verdade o louco é ele. Porque é impossível, com todas as evidências que nós temos, alguém abrir a sua boca para dizer que o mundo não foi criado. A prova da criação está em todos os lugares. Só para deixar você curioso sobre isso, existe um dilema, um problema, que é o problema da sintonia fina. Você lida com dimensões intergalácticas que são medidas em anos-luz. A distância no universo é de anos-luz, ou seja, é o tempo que percorre a luz em um ano, que é a medida para você contar a distância, para você perceber a dimensão do universo. Pietro estava me dizendo essa semana que parece que o Sol é 1000 vezes o tamanho da Terra, não é isso, Pietro? 1 milhão. 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. O Sol, 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. São dimensões que a natureza humana não consegue compreender. Mas, no entanto, Deus estabeleceu uma lei chamada a lei da gravidade, que se essa lei foi alterada em 0,6 elevado a uma potência infinitesimal, nome difícil, né? Infinitesimal. Se houver qualquer minúscula alteração em uma distância de um planeta para outro, tudo é destruído. Ou seja, é uma sintonia finíssima para que o universo seja equilibrado. Vamos aqui para a natureza humana. O ser humano é a prova de que Deus existe. Não tem como você negar a existência de Deus pela própria natureza humana. Porque nós temos algo que prova que Deus existe. É a consciência. Nós temos consciência da nossa existência. Se nós temos consciência da nossa existência, significa que quem nos criou também tem uma consciência. Porque ele foi capaz de colocar na natureza humana
algo que ele tinha. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, penso, logo existo, eu posso traduzir assim: penso, logo Deus existe. Dá para entender essa lógica? A existência de Deus é provada porque eu penso. Se Deus não existisse, eu não estaria aqui refletindo sobre a vida e sobre a questão da verdade. Em tudo, Deus deixou marcada a sua evidência, a prova de que Ele existe. Aí vem um detalhe. Eu creio que todos nós aqui acreditamos que Deus existe. Sim ou não? Alguém aqui duvida da existência de Deus? Bom, se nós não duvidamos da existência de Deus, surge um grande problema para você. É difícil isso. Você acredita que Deus existe mesmo? Tem certeza disso? Acredita, Mateus, que Deus existe? Sim ou não? Eu sei que você acredita. Gerson, você acredita que Deus existe? Eu também acredito. Mas daí vem uma consequência gigantesca. Porque se Deus existe, eu preciso saber, pelo menos tentar saber quem é Deus. Aí surge o grande problema. Se Deus existe, quem é Deus? Salmo 19, versículos 1 e 3. Eu não consigo ver Deus. Alguém aqui já viu Deus? Não. Mas o Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Apesar de eu não conseguir ver Deus, eu olho para a criação e consigo entender quem Ele é. Foi por isso que Paulo, lá no capítulo 1 e 20 de Romanos, que eu li para vocês, diz assim: todas as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder de Deus como a sua divindade, se entendem claramente pelas coisas que se veem. Ou seja, eu consigo compreender Deus pela criação. Quem é Deus, meu amigo? É o grande dilema de hoje. Quem é Deus? Porque essa é a mais profunda verdade que eu preciso descobrir nessa noite. Quem é Deus? Deus é tão poderoso que Ele não pode nem ser contido em um conceito. Deus, Ele é tão fenomenal que Ele não pode ser nem explicado como algo que existe. Porque Deus não existe. Sabe por que Ele não existe? Porque Ele é a própria existência. Ele criou a existência. Então Ele é maior do que a própria existência. Deus, Ele não está preso no tempo. Porque Ele criou o tempo. Ele é maior do que o tempo. Deus não está preso no espaço. Porque Ele criou o espaço. Ele é maior do que o espaço. Então quando você pega a lei de Einstein, a lei da relatividade, você vai descobrir comigo que a lei da relatividade é uma matemática de Deus. Ali é Einstein dizendo assim: Deus existe. Porque Deus criou o tempo, Deus criou a matéria e Deus criou o espaço. Ele é maior do que tudo isso. Ele está absolutamente acima de tudo isso. Deus é chamado então de o Todo-Poderoso. Moisés pergunta: quem eu vou apresentar? E Deus não tem nome. Você sabia que Deus não tem nome? Yahvé não é o nome de Deus. Ele chega para Moisés e diz: diga a Faraó que eu sou, vos enviou a vós. Significa o que esse eu sou? Eu sou significa a própria existência. É o verbo ser que conceitua todas as coisas. Significa não tem explicação. Aquele que é tudo, sobre tudo e acima de tudo, mandou que eu viesse falar com você. Oh, aleluia! Esse é Deus. Se Deus existe, eu preciso entender quem é Deus. E aí vem uma outra questão muito poderosa. Se eu sei quem Ele é através da natureza, se Deus existe, e eu preciso entender quem Ele é, eu preciso me deparar com algumas questões aqui agora muito fortes. Se Deus existe, Ele criou todas as coisas, Ele é um ser pessoal, significa que eu não sou algo que morre, que acaba
e que tem fim apenas no mundo físico. Ou seja, diferente do que muitos pensam, morreu, acabou. Se Deus existe, morreu, não acabou. Olha para cá. Vem uma outra consequência. Você está pensando a sua fé. Você está refletindo sobre a sua fé. Porque de hoje em diante, você não tem mais desculpa para você continuar vivendo a vida que você quer viver. Porque você já sabe que Deus existe. Já sabe quem Ele é. E você sabendo quem Ele é, você percebe que morreu não acabou. Morreu não acabou. Morreu é apenas a mudança de um estado físico para outro. Mas há algo em você que é eterno. Há algo que permanece depois da morte. E esse algo que permanece depois da morte vai se apresentar perante Deus. E aí vem uma outra questão, que é uma questão moral. Se Deus existe e você é eterno como Ele também é, Ele te criou para viver uma vida eterna, não apenas acabar com a morte, você vai continuar na eternidade, acompanhe comigo. Você tem uma questão moral aqui. É que Deus existindo e você morrendo vai se apresentar perante Ele, você vai se perguntar o que é que você tem para se apresentar perante Ele. Porque agora surge a questão do bem e do mal. Surge a questão do bem e do mal. Existe diante de Deus, é a marca da divindade refletida na natureza, uma ideia de liberdade plena. Acompanhe comigo que esse raciocínio aqui é profundo. É só para quem é inteligente. Só tem gente inteligente aqui essa noite. Todo mundo que chegou aqui é inteligente. Então acompanhe comigo. Você vai chegar no raciocínio comigo aqui nessa noite. Deus existe, Ele é eterno, eu sou eterno, eu não acabo com a morte, eu tenho que me apresentar perante Ele. Existe a questão do bem e do mal. Existem valores morais que decorrem da existência de Deus. E isso prova que tudo que Deus criou, criou com algo chamado liberdade. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui e vocês não precisam me responder em voz alta. Respondam na mente de vocês aí. O que é liberdade? Liberdade, você acha que é fazer o que você quer fazer? Vou perguntar de novo. Você acha que liberdade é fazer o que você quer fazer? Sim ou não? Quem é livre é aquele que faz o que quer. Esse é realmente o conceito de liberdade? Sim ou não? Não. Nem os ateus definem liberdade como o direito de fazer o que eu quero. Isso é tudo menos liberdade. Liberdade é o poder que eu tenho de fazer o que eu não quero fazer. Vou repetir. Liberdade é o poder que eu tenho de fazer o que eu não quero fazer. Porque se você faz o que você quer, você é dominado pelos seus desejos. Acompanhou comigo o meu raciocínio? Então, na verdade, se você faz o que você quer, você é governado pelo seu desejo, só que o seu desejo, ele te encaminha para o pecado. Então, se você faz o que você quer, você diz assim, em outras palavras, eu quero pecar, eu sou livre, eu peco. Mas a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou traduzir como no início eu falei, e conhecereis a Jesus, e Jesus me libertará. Me libertará de quê? De ser escravo do pecado. Porque quem faz o que quer não é livre, é escravo do pecado. Pegou o raciocínio aí? Pegou a visão? O homem natural é um eterno escravo dos seus desejos. O homem natural, ele é dominado pelos seus instintos. Ih, rapaz, pegou aí agora. Desejo e instinto dá a ideia de que eu vou morrer e quando eu morrer, eu acabo. O homem que é governado pelo pecado, o homem natural, ele peca porque ele se afasta da ideia de Deus. Vou repetir, tem muita frase pesada aqui para você. O homem natural, ele peca porque ele se afasta da ideia de Deus.
O pecado é uma afirmação que você faz de que Deus não existe e de que você morreu, acabou, de que você é um simples animal, material, que tem desejos e faz aquilo que você deseja. E animal é assim. Ele não pensa para fazer, ele faz o que ele quer. Só que você não é um animal irracional. Você tem uma consciência, você tem algo em você que diz para você o que é certo e o que é errado. Quando você faz o que é errado, você faz o que é errado porque você não consegue se libertar do poder do pecado. Pegou a visão? Viu como a nossa fé não é irracional? Ela tem uma lógica. Ela lhe encaminha para um raciocínio lógico. O que é que me faz pecar? É eu afastar a ideia de que Deus existe e de que eu vou morrer, e no dia que eu morrer, eu não tenho mais nada para fazer. Então, existe uma expressão em latim que diz assim, carpe diem. Significa, aproveite o hoje, porque um dia você vai morrer. Esse é o conceito do homem natural. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero que você olhe para mim, por favor. Olhe para cá. A palavra está difícil, está pesada, mas vai reprogramar sua mente. A palavra está difícil, está pesada, mas você vai entender onde eu quero chegar. Existe um grande dilema hoje, e a gente precisa responder esse dilema. Por que o evangelho pregado em muitos lugares não muda a minha vida? Já se deparou com essa pergunta? Por que é que tem tanta gente na igreja sofrendo de uma tristeza sem explicação? Por que é que tem tanta gente na igreja que não consegue viver o evangelho pleno, absoluto, a primazia de Cristo em sua vida? Por quê? Porque a sua mente está presa nas coisas naturais. Ele não conseguiu ainda entender que Deus e o evangelho que ele tem, Cristo Jesus, nos revela um mundo que está além da matéria, é um mundo espiritual, é o mundo da eternidade, das coisas que não se acabam, é a verdade, verdade verdadeira, verdade imutável. Em Deus, nós temos verdades que não mudam, são eternas. Quando eu me afasto de Deus, eu vou para o homem carnal, material. E ali, meu amigo, eu não consigo viver feliz. Não dá para viver feliz na matéria. Quando eu olho para tudo que está em minha volta, tudo conspira para eu não ser feliz. As experiências que você tem lhe levam para uma vida de pecado, e o pecado te afasta cada vez mais de Deus. E você pensa que tem alegria, e no fim, só tem tristeza. Eu posso elencar aqui uma série de coisas que são ilusões, que nos afastam de Deus e nos geram uma tristeza tremenda. Sexo. Consequentemente, pornografia. Aquilo que os meus olhos veem, que eu não consigo controlar, que me domina, que me faz pecar, e que logo de imediato a minha consciência me abala e diz assim, você pecou. Sexo, fora do projeto de Deus, joga o homem na sarjeta. A ambição desenfreada, o desejo de poder, o desejo de fama, as questões do dinheiro, que nos tornam em pessoas corruptas, o egoísmo, são pecados que nos dominam e nos afastam de Deus. Mas significa o seguinte, eu estou a cada gota desse pecado revelando que eu não acredito nem em Deus, nem acredito na eternidade, nem acredito que haverá uma prestação de contas, nem acredito, e aí começa. Então, em busca da verdade, significa o seguinte, eu tenho que focar a minha vida em Cristo, na revelação de Deus. O que é que eu estou propondo para vocês aqui nessa noite? O que é que te domina? O que é que está controlando o teu coração, tua mente, teu pensamento? Muito cuidado com isso, porque tudo aquilo que te domina é o teu Deus. Substitui Deus.
O que é que te controla? E o grande perigo é que às vezes aquilo que te controla, você acha que é bênção. E na verdade está substituindo Deus. Voltemos para Paulo. Eu não estou fora do texto, não. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O que é que Paulo está dizendo? Quando eu deixo o meu coração me dominar por algo nessa vida, eu estou pegando a glória do Deus incorruptível e colocando a semelhança da imagem de homem corruptível. O grande problema aí é que eu estou diante do dilema da idolatria. Esse versículo 28 fala assim: quem deixa o seu coração lhe dominar é um idólatra. Substitui Deus por algo mais. E às vezes pode ser coisas ou pessoas que você acha que ele faz bem. Muito cuidado, porque aquilo que você pensa que é bom pode estar tomando o lugar de Deus na sua vida. Eu me lembro claramente do exemplo de Abraão e Isaac. Abraão aguardou a promessa de Deus na sua vida, que era seu filho, Isaac. Deus dá Isaac. Isaac nasce. Abraão se apaixona por Isaac. Aí chega no ponto que Deus diz: eu quero testar você. Pega seu filho e me dá em sacrifício. Me dê em sacrifício o seu filho. O que é que Deus está falando para Abraão? Aonde é que está o teu coração? Na bênção que eu te dei ou naquele que te deu a bênção? Urabaia, chora, canta, labarais. Deus fala de muitas formas. Não precisa o pregador gritar para Deus falar, não. Muitas vezes você está idolatrando aquilo que Deus te deu, ao invés de adorar ao Deus que te deu aquilo. Isso pode ser a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, meus filhos, a minha profissão, o meu conhecimento, o meu talento. Aonde estiver o meu coração, aí estará o meu tesouro. Então se examine. Examine-se a si mesmo e veja o que está governando você. Pode ser, às vezes, esses pecados que você alimenta e não consegue se livrar deles. Sabe por quê? Porque você não está olhando para Deus. Você não está olhando para a glória de Deus. Você está abrindo mão da glória de Deus por coisas corruptíveis. Então pode ser o prazer do sexo. Pode ser o prazer da pornografia. Pode ser um lazer que você gosta, um hobby que você tem. Por exemplo, hoje nós estamos, e eu faço academia, eu vou à academia semanalmente, eu frequento a academia, mas eu sei que hoje a academia se transformou em uma religião. Eu estou dando um exemplo. Por que em uma religião? Porque tem pessoas que são mais fiéis a uma academia do que a um relacionamento com Deus. E aonde está o meu coração, aí está o meu tesouro. Eu estou sendo idólatra àquele tipo de coisa que aparentemente é bom. Saúde, qualidade de vida, cuidar do corpo, não tem nada demais. Mas se aquilo me governa, aquilo é Deus para mim. Então eu sei de gente que tem uma fidelidade muito maior a uma atividade física do que ao exercício espiritual, da oração e da leitura da Bíblia. Às vezes é o teu trabalho, que você acha que bota o pão na tua mesa, e aí você trabalha o tempo todo, mas não tem tempo de ler a Bíblia e de orar. Há uma vida devocional. Às vezes é a sua faculdade, que você dedica todo o seu tempo, mas não tem tempo para ler a Bíblia e orar, até um devocional com Deus. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu não sei o que é que te governa, mas você precisa ser governado por Deus. Enquanto você não der um salto em direção à glória de Deus, você vai viver uma vida pela metade. Sua vida vai ser o tempo inteiro uma vida medíocre. Porque você está colocando condições para você ser feliz em algo que não é Deus. Por isso Paulo diz assim: Deus, eu posso todas as coisas, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí Deus dá um espinho na carne de Paulo
né? Para que Paulo possa compreender que a dependência dele é 100% de Deus. Então, se eu quero descobrir qual é a verdade que liberta, eu tenho que olhar para Deus. O grande problema hoje é que, às vezes, a própria religião me afasta de Deus. É muito perigoso quando eu me transformo em uma pessoa religiosa e abro mão de uma vida de intimidade com Deus. Eu conheço muitos líderes religiosos que passam dia após dia trabalhando para a igreja, mas abrem mão de um relacionamento com Deus. Então a igreja substituiu Deus. Então a gente precisa o tempo inteiro estar voltado para essa glória de Deus, para ter uma vida direcionada para a glória de Deus. Eu quero que você seja sincero com você nessa noite. A tua vida tem sido uma vida para a glória de Deus? Eu vou pegar mais um exemplo aqui, que eu já ultrapassei meu horário, mas o Espírito Santo não tem controle de hora, né? Ele que fala. Vamos nos deparar aqui, eu até gravei um pequeno vídeo sobre isso, qualquer hora dessa eu divulgo aí, a mentira. Por que eu minto? O que é que me faz mentir? Pequenas mentiras. Se a Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo, que o mentiroso vai para o inferno, que Deus não tem intimidade com o mentiroso, e eu continuo mentindo. Sabe por quê eu faço isso? Porque eu não estou olhando para a glória de Deus. Por exemplo, quando eu minto para minha mãe, para o meu pai, para minha esposa, eu minto porque eu quero agradar a ele, eu não quero me indispor com ele, mas eu prefiro me dispor com Deus que diz não minta. Se Deus me diz não minta, eu prefiro agradar a pessoa com quem eu convivo e trair a confiança de Deus. Se eu minto não por esse motivo, eu posso mentir para poder controlar outras pessoas, enganar. É a mentira do engano, para eu ter o controle sobre os outros. Sabe por quê? Porque eu não foco na glória de Deus, eu foco em coisas da terra. Eu quero enganar para eu conquistar coisas dessa terra. Então, todo tipo de pecado, na verdade, é o próprio conceito de pecado, me afasta de Deus, porque quando eu peco, eu estou negando a glória de Deus na minha vida. Eu tenho alguém que eu preciso agradar. Eu tenho alguém que eu preciso satisfazer. Eu tenho que prestar contas a alguém. Então, meu amigo, você não é livre porque você faz o que você quer. Você é livre quando você consegue dominar aquilo que te estimula a transgredir o projeto de Deus na sua vida. Então, teus desejos são muito perigosos. Eu não estou dizendo que você vai simplesmente estalar o dedo, dobrar o joelho e o desejo vai sumir. Não. O teu desejo pecaminoso vai continuar aí. A grande questão é, o que é que você vai fazer com o seu desejo? Para onde o seu desejo vai te levar? Você tem que entregar o seu desejo aos pés da cruz. Então, quando você for dobrar o seu joelho aqui agora, eu quero que você lembre daquilo que te domina e você entregue a Ele esse desejo. Vamos dobrar os nossos joelhos? Aleluias. Glórias a Deus.